Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos fazer a correção das atividades referente ao texto, da página 184, Caderno Policial. Então, aí na página 184, navegar na leitura, agora você vai ler, então, uma notícia que tem um detalhe especial. O fato informado ocorre com um personagem aí de história bem antigas, que provavelmente você conhece. Faz parte do livro Era uma Vez Urgente. Então aí, nessa leitura, nós vamos identificar o caderno de jornal em que a notícia foi publicada. Nós temos que identificar aí o caderno de jornal onde a notícia foi publicada, né? Vocês vão ler o título da notícia, observando que foi usada a palavra caso. Converse com os colegas e o professor. O que imaginamos que vamos ler quando uma palavra como essa está no título de uma notícia publicada nesse caderno? Bom, aí nós temos a resposta, né? Mas ela pode ser uma resposta pessoal. E essa palavra aí, em notícias publicadas em cadernos policiais, costuma se referir a casos que envolvam algum mistério a ser desvendado pela polícia, tá? Então, vamos ler apenas a primeira frase da notícia. Sublinhe o fato, ou seja, o acontecimento noticiado. Então, nós vamos aí, tá certo? Sublinhar o fato, né, do acontecimento, então, noticiado. Então, primeiramente, nós temos aqui, então, o título, né, Caderno Policial, solucionado o caso do estranho vendaval na floresta. Então, nós temos a palavra caso aqui, né? Então, durante a tarde de ontem, uma estranha e forte ventania vinda do oeste derrubou árvores, destruiu duas casas e deixou todos os habitantes da floresta muito preocupados. Então vamos aqui então sublinhar aqui o fato, né, o acontecimento noticiado. Então vocês vão sublinhar aqui essa parte desse texto. Continuando então a nossa leitura, né? Durante a tarde de ontem, uma estranha e forte ventania vinda do oeste derrubou árvores, destruiu duas casas, deixou todos os habitantes da floresta muito preocupados. Cícero, a primeira vítima desabrigada, relata que o vento, além de espalhar toda a sua casa, era bem capaz de devorá-lo. Apavorado, correu para a casa do seu irmão do meio. No entanto, esse lar seria o segundo a subir aos céus. O dono da segunda casa, portanto, a próxima vítima do desastre, contou que de repente era pau, era pedra, parecia o fim do caminho. Desesperados e temendo que a floresta toda acabasse num só sopro, os dois irmãos colocaram o rabinho entre as pernas e, mais que depressa, buscaram proteção com o irmão mais velho, que foi o único a fazer uma casa de alvenaria. Meteorologistas do reino se preparavam para explicar que esse fenômeno poderia ter sido causado pelo aquecimento global, quando uma surpresa mudou o rumo da história. Uma testemunha, que não quis se identificar, foi, com seu capuz vermelho, sozinha pela estrada afora até a delegacia para delatar o autor de tamanha crueldade. De acordo com o retrato falado descrito pela testemunha, o suspeito tem orelhas grandes para ouvir melhor, olhos enormes para enxergar melhor e uma boca que, de tão grande, é bem capaz de destruir tudo ao bufar e soprar. Na noite de ontem, o ministro da Defesa Civil do Reino Encantado
tranquilizou os habitantes da floresta. Foi preso disfarçado de vovozinha, o lobo mau. Então, pessoal, aqui nós temos a história, né, do caderno policial, onde aí procura solucionar o caso de um estranho vendaval na floresta. Aqui nós temos aqui as imagens, então, nós temos as imagens, né, dos fatos aí narrados nesse texto. E na sequência nós temos algumas atividades de interpretação. Então nós temos a primeira questão aqui, ler para compreender. Certamente você reconheceu algumas das personagens mencionadas na notícia, não é não? Então vamos ver lá. Em quais contos eles aparecem, esses personagens aí, né? Eles aparecem, então, os personagens desse texto que nós acabamos de ler, eles aparecem na história, né, dos Três Porquinhos e também de Chapeuzinho Vermelho. Quais dessas personagens foram mais atingidas pelo fato informado? Os Três Porquinhos, né? O fato informado aí, que foi a destruição da casa dos porquinhos. O vendaval destruiu a casa, né? Destruiu a floresta. Então, os que foram mais atingidos aí com essa notícia aí do caderno policial aí foi os Três Porquinhos. Na questão número 2, releia o título da notícia e responda: a que fato da história original se refere o vendaval mencionado no título, né? Então, a história original aí se refere ao sopro do lobo que destruiu a casa de 2 dos 3 porquinhos por serem mais frágeis do que a casa construída pelo irmão mais velho. Assim como na notícia, no conto original, somente a casa do irmão mais velho resiste ao sopro do lobo, pois é feita de alvenaria, certo? Então, essa é a resposta dessa questão número 2. A questão número 3, pessoal. Que personagem de outro conto denunciou o suspeito de ter provocado o problema? Então, quem denunciou então aí o problema aí foi Chapeuzinho Vermelho, né? Ele denunciou o suspeito, né? Quem seria o suspeito? Então, copie o trecho que esclarece por que a personagem teve essa suspeita. Não, de acordo com o retrato falado descrito pela testemunha, o suspeito tem uma boca que, de tão grande, é bem capaz de destruir tudo ao bufar e soprar. Então, pelo relato aí do texto, né, a personagem aí que foi Chapeuzinho Vermelho, então, denunciou o suspeito aí, que seria então o lobo mau. Na questão número 4, a notícia lida é real ou é fictícia, ou seja, inventada? Bom, essa notícia aí ela é fictícia, né? Ela é uma notícia inventada, né? Utilizando-se então das histórias aí dos Três Porquinhos, do Chapeuzinho Vermelho, para criar uma notícia, certo? A forma da imaginação aí provocou então a criação desse texto, certo? 5. Imagine que você trabalha em um jornal que vai publicar essa notícia. Crie uma imagem e escreva uma legenda para ilustrar o trecho a seguir. Então aqui, pessoal, nós temos o texto. Do lado você pode criar uma imagem e aqui você pode então aí ilustrar aí e publicar essa notícia, certo? Então, nós temos aqui. Então, vocês vão simplesmente aqui, pessoal, escrever uma legenda. Vocês vão ilustrar aqui e escrever uma legenda aqui, tá? De acordo com a notícia aqui. Então, nós temos a seguinte notícia. Cícero, a primeira vítima desabrigada, relata que o vento, além de espalhar toda a sua casa, era bem capaz de devorá-lo. Apavorado, correu para a casa do seu irmão do meio. No entanto, esse lar seria o segundo a subir aos céus. Então, vocês vão, a partir desse texto aqui, imaginar como aconteceu isso aqui e vai fazer um desenho aí no seu livrinho aí ao lado aí, tá certo? E
abaixo vocês vão fazer uma legenda, escrever uma legenda explicando sobre esse desenho aí, sobre esse acontecimento, tá certo? Na questão número 6, página 187. Na página 187 do nosso livro aí, corrigindo aí então, relê o título e o primeiro parágrafo da notícia. Então, vocês vão voltar lá no texto, né? Esse texto aqui, e vai ler o título e o primeiro parágrafo, tá certo? Que é aqui. Então, o título, né, o título Caderno Policial, solucionando o caso do estranho vendaval na floresta. Durante a tarde de ontem, uma estranha e forte ventania, vindo do oeste, derrubou árvores, destruiu 2 casas e deixou todos os habitantes da floresta muito preocupados. Cícero, a primeira vítima desabrigada, relata que o vento, além de espalhar toda a sua casa, era bem capaz de devorá-lo. Apavorado, correu para a casa do seu irmão do meio. No entanto, esse lar seria o segundo a subir aos céus. Pois bem, onde se passou o vendaval noticiado? Bom, de acordo então com o primeiro parágrafo, né, isso aconteceu em uma floresta. Copie do texto a informação que indica quando ocorreu o fato, né? Durante a tarde de ontem. Então, lá nós temos então no texto que esse fato aconteceu durante a tarde de ontem, né? De um tempo que nós não sabemos. Sabemos que foi ontem, mas qual ontem, né? Pois bem, embora traga acontecimentos de uma história criada na imaginação, essa notícia menciona uma profissão e uma função pública que fazem parte da realidade atual. Releia os 2 últimos parágrafos da notícia e identifique essa profissão e o cargo público. Então, os cargos públicos que nós temos nessa notícia são o meteorologista, né, que prevê o clima, a temperatura, né, e o ministro da Defesa Civil, que é aquele que preocupa-se com as áreas de riscos, né? Quando há um vendaval, então há essa preocupação e geralmente as pessoas são notificados, né, para que deixem os locais que tiver aí, vamos dizer assim, em área de risco, tá certo? Na notícia afirma-se que os profissionais mencionados pretendiam explicar que um problema da realidade atual poderia ter provocado o vendaval noticiado. Que problema é esse, pessoal? Então, aí no texto, então, o problema da realidade atual que poderia provocar isso, então, poderia ser o aquecimento global, né? Trazendo para a nossa realidade aqui, então, um vendaval pode acontecer devido ao aquecimento global. Então, leia aqui a história fictícia, mas nós temos notícias que podem ser realistas, né? Então, aqui nós temos aqui, pessoal, uma imagem, né, de desmatamento, né, na Amazônia brasileira. Uma das causas do aquecimento global é o desmatamento, então, dessas áreas naturais, quando se remove uma grande área de vegetação responsável pelo controle de temperaturas. Isso pode provocar um desequilíbrio do clima. Então, nós estamos vendo aí, né, tempos assim muito, muito estranhos, né? Chuva demais em determinados locais, secas em outros, né? Estiagens muito prolongadas. Então, tudo isso causado pelo desmatamento, né? Isso, então, provoca o aquecimento global. Por que a explicação não foi dada? Porque uma surpresa mudou os acontecimentos da história. Encontraram uma testemunha. Então, encontrando então a testemunha, né? Agora, na nossa realidade, nós temos lá o lobo mau, na notícia fictícia, né? Que andou causando um vendaval. Mas quem seria o lobo mau da atualidade, né, gente? Quem seria? Questão número 9. Assinale o grupo de palavras do texto
que combina com as notícias que costumam ser publicadas no caderno policial dos jornais. Nós temos aqui florestas, árvores, ventania, vento, céus. Casa, lar, dono, reino, encantado, lobo mau. Então a resposta correta seria casa, vítima, testemunha, delegacia, retrato falado. Certo? Então, essa aqui é o grupo de palavras do texto que combina com as notícias que costumam ser publicadas no caderno policial dos jornais, tá? Então, fica aqui o meu abraço a todos aí. Espero que vocês tenham gostado aí desse texto e está a correção aí para vocês, ok? Um abraço a todos e até mais.